Quando a gente vê a confusão das línguas e as línguas Deus espalhando as pessoas ali, a próxima menção que a gente vai ver de línguas na Bíblia é quando a gente vê Jesus dizendo que aqueles que creem, alguns sinais vão seguir essas pessoas. E esses sinais, um deles é que as pessoas vão falar novas línguas. E é muito interessante que lá em Babel a gente vê uma língua só sendo confundida em várias línguas e as pessoas sendo espalhadas por toda a terra. Lá em Atos, a gente vê as pessoas todas reunidas num lugar e o livro de Atos, capítulo 2 cita que tem pessoas de todos os lugares da terra ali naquele lugar, Isso. e começa aquele barulho, vem um vento e aparecem línguas como que de fogo sobre as pessoas, e essas línguas repartidas capacitam as pessoas de falar essas línguas que Jesus falou que a gente falaria. Ele falou que a gente falaria novas línguas. Então, ali em Atos 2, a gente vê uma redenção do que aconteceu lá em Babel. Se em Babel as línguas foram confundidas, em Atos, através do Espírito Santo, a gente tem essa capacitação especial para falar novas línguas. Quando eu estava aqui a última vez, eu falei sobre isso, só que o pessoal estava meio que só na teoria. E agora, a hora que eu cheguei aqui, foi legal, porque o pessoal está realmente fazendo aula de inglês. E é Sim, interessante que está começando a vir à tona as dificuldades, como que você acabou de comentar. é. As travas, as dificuldades, e daí se eu pergunto, né? Eu perguntei pro pessoal essa semana o que que vocês sentem, o que que impede, o que que tá acontecendo. Aí o pessoal fala, tenho medo, eu tenho vergonha, eu quero falar perfeito, então se eu não falo certo, aí eu não quero falar. E a gente começa a ver essas coisas que impedem a gente de falar uma língua, né? Ali a gente acabou chegando à conclusão, depois de ouvir todas as pessoas, que o que impede a gente de falar é o orgulho, é o medo, é a incredulidade, é a vergonha. Ah, eu acho que eu não sou capaz, né? Eu não Isso. creio que eu sou capaz. E a gente sabe que todas essas coisas, quando a gente vai ver o que a Bíblia chama essas coisas, a gente vê que é o pecado. Então, o pecado impede a gente de falar uma nova língua, de aprender uma nova língua. E é interessante pensar que se o Espírito Santo capacita a gente a aprender de uma forma sobrenatural, né? O falar novas línguas é um dom do Espírito Santo, prometido por Jesus. E a gente vê também que o Espírito Santo nos convence do pecado, nos conduz ao arrependimento e a gente consegue lidar com esse pecado que impede, receber essa capacitação sobrenatural. Então existe aí algo de Deus para nós nessa questão do aprendizado de línguas. É sobre isso que eu tenho falado. E eu tenho visto que vocês estão aí experimentando isso agora, né? Estamos. E Felipe, mas quando a gente lê sobre dons de línguas, as Aham. pessoas tendem a confundir ou achar que é só dons de línguas estranhas e Sim. não esse dom de falar uma nova língua, um Aham. novo idioma, porque isso para mim foi novidade, eu Sim. confesso, né? A minha mente abriu quando Aham. você veio e conversou com a gente sobre isso de uma maneira muito prática também, com uma dinâmica muito boa e cara, como que não é só o dom de línguas? Não é só o falar em línguas quando você tá lá cheio do poder do Espírito Santo? Aham. Fala um pouquinho para mim sobre isso. Então, na verdade, se a gente olha ali para os dons do Espírito que são citados por Paulo ali em Efésios, em Coríntios, a gente vê que ele cita esse dom de falar em línguas e ele fala Uhum. sobre o profetizar, né? Isso. Então, existe sim esse dom de Deus para a gente falar essas línguas que são para nossa própria edificação, no nosso próprio relacionamento com o Espírito Santo. Eu acho que tem um livro do Luciano Subirá, que é o Falar em Línguas. Muito bom. Esse livro fala bastante sobre essa questão da diferença entre esse falar em línguas estranhas que ninguém entende, que é só para edificação ali você com Deus, que tem a ver com o seu processo pessoal com Isso. Deus, o seu relacionamento com Ele, e essa questão idiomática, que também é para edificação da igreja, porque o falar em línguas ali com Deus é para a própria edificação. O Sim. profetizar já é para a Edifica a igreja. edificação da igreja. Então, por Perfeito. exemplo, eu atuo como intérprete e eu acredito que a interpretação de línguas é um dom do Espírito Santo também. A Bíblia traz, né? Além do falar línguas, ela fala sobre a interpretação de línguas. Eu recebi esse dom de interpretação de línguas através de uma oração que alguém fez por mim em línguas estranhas. Um cara chegou, orou ali comigo e eu comecei, né? Teve uma experiência ali, ele orou em línguas. E depois, quando eu fui lá pra frente, eu comecei a interpretar, mas aquela interpretação não era simplesmente uma tradução. A pessoa fala, eu repito em português. O cara falava em inglês e era como se eu sentisse aquilo, fizesse parte de mim. E a hora que eu tava falando, eu via que aquilo causava algum impacto ali naquele público que estava recebendo a mensagem. Então, os dons do Espírito Santo ligados à língua podem ser para edificação pessoal ali as línguas estranhas, que a gente chama, né? Esse falar em línguas, Uhum. mas em Atos 2 claramente está escrito
que os apóstolos ali, os discípulos, falavam numa língua e as pessoas que estavam ali de outras línguas ouviam na sua própria língua. Então ali a gente sabe que se trata de idioma e realmente dessa capacitação. Até porque é interessante que Jesus fala pra gente pregar o evangelho para toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. O que eles estão fazendo lá em Atos, se não pregar o evangelho? Então, quando eles são capacitados a pregar o evangelho ali na língua do povo que estava ouvindo, as pessoas ficaram maravilhadas por ouvir as coisas de Deus na sua própria língua, e o resultado foi que 3.000 pessoas se converteram. Então ali a gente vê esse poder do Espírito Santo para a gente cumprir a grande comissão. Então aqui a gente está num contexto de base missionária, vocês como equipe estão sendo preparados para ir para a Europa, ali para Inglaterra e para o país de Gales, no Reino Unido, e vocês precisam dessa capacitação especial porque vocês querem levar ali o evangelho, as boas novas na língua daquele povo, né? Vocês Sim, querem senão não falar faz na língua sentido. dele. Exato. Então, assim, a gente está totalmente alinhado aqui no que a gente está fazendo com aquilo que a Bíblia propõe em relação a línguas, né? Você acredita que, não sei se seria uma deficiência ou, sei lá, até uma ignorância nossa como missionário em não aprender, porque eu confesso que eu tenho medo, né? Eu chego, eu passo mal, assim, eu sou a minha mão de não conseguir falar o inglês e agora estar nesse desafio tem me impulsionado, me encorajado de alguma maneira a isso. Mas quanto tempo eu não perdi, né? E quanto tempo os missionários não estão perdendo por não ter essa mente de que ir pregar para outros povos, línguas e nações não é somente lá fazer um impacto evangelístico ou alguma coisa e voltar. Não, você precisa se comunicar, tem a necessidade de se comunicar. Em 2015, a primeira vez que eu fui para uma base missionária, eu não tinha intenção de ser missionária, eu fui para o Impacto. A missionária que estava lá na Jocum, eu lembro dela até hoje, ela falou para mim, vai aprender inglês. Você é uma missionária. Era Eu falei, Deus falando não, ali, né? eu não vou, eu não sou missionária. E agora cá estou, 7 anos depois, nesse desespero de aprender um novo idioma, o inglês, que é tão básico. Queria aproveitar esse gancho e pode fazer uma pergunta. Dentro disso que a gente está falando aqui, eu lembro que ontem na aula você falou sobre a atuação do Espírito nesse nosso novo encargo de aprender uma nova linguagem, em como nós podemos ser auxiliados pelo Espírito Santo, já que é uma promessa bíblica, né? Você citou ontem também sobre o texto de Mateus 28, Jesus falando que nós falaríamos novas línguas. Na verdade é Marcos 16 que fala, né? Que nós aprenderíamos, nós falaríamos novas línguas. Então, assim, como que a gente pode ser auxiliado pelo Espírito Santo dentro dessa nova experiência, porque não é um desafio só para Brandino, é para todos nós, estamos sendo desafiados, né? Estamos sendo encorajados nesse tempo. E eu queria saber de você, como que a gente pode ser auxiliado pelo Espírito nisso? Eu acho que, começando pelo que a Brandina falou, né, essa nossa dificuldade. A gente aprendeu português quando a gente era criança, e a gente aprendeu português ouvindo as pessoas falando em português e depois tentando reproduzir com a nossa boca o som. Por isso que a gente balbucia, né? Então a gente tem o P e o B, que são dois sons diferentes, então a gente fica lá, pá, 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 pá. A gente ouve e com a nossa boca a gente tenta ali com o nosso aparelho fonador, a gente tenta reproduzir o som. E a gente vai tentando até que a gente consegue, tanto que às vezes a gente troca quando criança uma letra pela outra, um som pelo outro, porque é comum porque a gente está aprendendo e ainda está tentando reproduzir. A criança, ela é humilde, curiosa, imaginativa e ela não está preocupada com o que estão pensando, com o que estão achando, com o que estão vendo. Na verdade, ela tá simplesmente querendo aprender, porque ela vê todo mundo falar, ela ouve, acha lindo, né? Porque é lindo, a gente ouvir a fala é linda, né? Sim. Eu acho muito legal, assim, da linguagem, essa questão de que eu tô aqui falando, ninguém tá vendo as palavras que estão saindo da minha boca, mas que poder que não tem essas palavras que saem da nossa boca. Então é fantástico essa questão nossa, essa capacidade linguística. Então a criança quer reproduzir aquilo que ela tá ouvindo e ela se arrisca, ela se joga, ela tenta, ela erra. E quando ela vai acertando, ela vai ficando, né, estimulada. Conforme a gente vai crescendo, a gente começa já a desenvolver barreiras. A gente começa a levantar muros, a gente começa a sentir vergonha, a gente acha o que os outros vão pensar, a gente começa a se colocar para baixo e dizer eu não vou conseguir. Então, assim,
o ser humano, conforme vai ficando mais velho, eu gosto quando Jesus fala que a gente tem que ser como a criança, né? Isso. Não que a gente tenha que ser como a criança na questão da imaturidade, porque a gente é chamado por Deus para amadurecer, né? Esse é o nosso Sim. chamado cristão, é para crescer e amadurecer. Mas o que a criança tem de característica que Jesus está falando ali? A curiosidade, ela se arrisca, a imaginação, a criatividade, a disposição de aprender, perguntar, errar, se arriscar, todas essas coisas que são particulares da criança. Então, eu Errar acho sem que problema, né? exatamente, sem ter vergonha, sem ter Sim. medo. O que que vão pensar? O que que vão achar? Não, eu só quero tentar, eu só quero aprender. Eu não tô nem aí porque pensam, porque acham, né? Tanto que a gente acha a criança super fofinha, engraçada, porque a criança não tá nem aí, ela não tem essa consciência que a É. gente tem de adulto que impede a gente. Outra coisa também, ainda falando da Brandina, eu já vou falar com você, Marcos, sobre o que você falou, é a questão de traumas também que a gente tem. Então, por exemplo, na escola, é uma coisa que aqui no Brasil a gente fala verbo to be. Falou verbo to be, todo mundo já fecha inteiro porque é um trauma do verbo to be. Aprendeu o verbo to be a vida inteira e no fim não consegue aprender nada. A gente tem um fenômeno aqui no Brasil muito interessante, que são as professoras, os professores de inglês que não falam inglês. Eles Sim. ensinam o inglês na escola, mas eles não falam o inglês. A gente tem um monte de gente que estudou inglês, aprendeu inglês, sabe inglês aqui, mas não realmente fala. Então, eu acho que tem uma verdade que eu aprendi na minha vida sobre essa questão da nossa vida com Deus, né? É sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus livrou eles ali na fornalha, não livrou eles da fornalha. O que que eu entendo? Que Deus é um Deus que a gente precisa ir para o fogo. E no fogo Meu realmente a Deus. gente é provado e Sim. lá a gente consegue desenvolver o que. Então, o que que é o fogo na questão do aprender uma nova língua? Você tá no fogo. É você chegar num lugar que ninguém fala a sua língua, você chegar num lugar que você é obrigado a falar. Isso é o fogo, é a mesma coisa do falar em público. Como que você vai aprender a falar em público? Você pode fazer um curso, ler um livro, assistir vídeo, mas você só vai aprender a falar em público falando em público. Só vai aprender a falar uma nova língua falando uma nova língua, ouvindo, prestando atenção e tentando reproduzir. Então, essa questão do fogo ajuda, eu acho que, a purificar essas nossas barreiras e impedimentos.